Uma pessoa pergunta, eu sempre estou falando de hábitos aqui, né? E ela falou assim, como é que eu faço para mudar hábitos e mudar karma? Pratico o Dharma, né? Essa é a resposta simples. O que a gente pode falar mais sobre isso? Eu também fiquei surpreso outro dia que eu estava falando com uma pessoa que pratica o Dharma há 3 anos, e daí eu falei sobre, né, como que as pessoas não prestam, elas não nos levam a sério e não prestam atenção no que a gente fala. Isso normalmente é um karma de fala. Então a pessoa usou a fala inútil muito, mentiu muito, daí ela não é levada a sério, né? E então a prática, um dos métodos, além de fazer prática de Vajrayana, recitar mantra, fazer purificação de karma e assim por diante, é ser uma pessoa mais ética com a fala, cuidar a ética, cuidar a fala mesmo, né? E daí, mas como é que faz isso? A pessoa está 3 anos no Dharma e não sabe como é que foca ética especificamente em algum elemento de voto, assim, né? Então, voto de não falar inutilmente, voto de não falar rudemente, assim nossa, né? Normalmente isso daí é conhecimento, é como a gente começa o Dharma, a gente começa refletindo sobre karma, daí a gente faz práticas de purificação, se a gente está no Vajrayana, a gente faz Vajrasattva e tal. E, bom, na prática formal, como a gente está refletindo sobre karma, refletindo sobre os votos, daí na vida cotidiana, quando surge, normalmente a gente lembra disso e daí começa a diminuir. Ou a gente pode fazer votos específicos, ou fazer voto de silêncio. Nossa, tem tantos métodos, tantos jeitos, a pessoa vai ouvindo ensinamentos e ela vai aplicando, né? Então, os métodos específicos com relação à prática de ética, né? Então tá ligado a isso também. Se a pessoa quer mudar, como é que muda hábitos no Dharma? A pessoa pratica, a palavra cultivo, prática, bhavana, essa é a palavra, né? A gente fala meditação. Então, meditação, né? A pessoa ouve e pensa, ficar parado em silêncio. Não. Cultivo. Cultivo significa que a pessoa se coloca numa direção específica para mudar o hábito. Então, ela usa métodos. Quais são os métodos? Então, meditação em silêncio é um método que opera esse tipo de mudança de hábitos também. Por exemplo, de fala. A pessoa está em silêncio, a pessoa acaba produzindo um espaço maior para a resposta, ou seja, ela não vai responder imediatamente, daí ela pensa um pouco. Então, por exemplo, só a meditação em silêncio, ela já vai efetuar uma mudança de hábito em vários âmbitos, né? Mas daí, por exemplo, se a gente está falando em fala, né? Hábitos ruins de fala. Então, a pessoa pode fazer voto de silêncio, não precisa nem fazer meditação em silêncio, ela faz voto de silêncio. Isso é uma prática, é um cultivo. Esse voto de silêncio pode ser por 1 hora, por um dia, né? Ou a pessoa também pode fazer recitação de sutra, então ela está usando a voz dela para passar as palavras dos Budas. Ou recitação de mantra, se a pessoa tem prática do Vajrayana, né? A pessoa vai usar a fala vai transformar a fala dela, o hábito de fala dela, usando as palavras dos ensinamentos. Então isso também é uma prática de transformar os hábitos de fala. Quando a gente fala em prática, para isso que serve prática, é para transformar os hábitos. Então é engraçado assim, como é que eu faço para transformar os hábitos? Faz prática, qualquer prática. Shamatha, Vajrayana, né? Vajrayana é para depurar qual é o hábito problemático, mais problemático. Para o Hinayana é a crença num eu, então a gente tem um hábito da crença num eu. Então tem várias práticas para atacar essa crença, né, no eu. Então, uma delas é estudar. Então, a pessoa estuda. Aí a pessoa chega a certas conclusões, ela aplica meditações, ela faz reflexões sistemáticas sobre itens, né? Então, isso é um cultivo também. Depois também, por exemplo, se ela está usando o Vajrayana, daí ela usa o Vajrayana. O Vajrayana não só remove a crença num eu, né, o hábito na crença num eu, como o outro hábito muito ruim, que é a crença na solidez dos fenômenos. Então a gente usa a prática de visualização, a gente muda a nossa percepção mental de como operam a gente foca numa forma pura, que é a mandala, né, a visualização da deidade e assim por diante, o palácio da deidade, todos os elementos que tem na prática. Então, isso é uma mudança de hábitos também. Mas a gente está falando desses hábitos, né? Então, né, os hábitos os raízes, né? O hábito raiz na crença do eu, o hábito raiz na crença da solidez dos fenômenos. Então, claro, os outros hábitos são subsidiários. Se a pessoa tem um hábito de raiva, daí também isso vai diminuir com
com essas práticas, porque a raiva é embasada na crença no eu, ela é embasada na crença na solidez dos fenômenos, na operação automática e assim por diante. Então, claro, mas também a pessoa pode trabalhar só com o hábito da raiva, ela pode fazer práticas específicas que lidam com raiva, ela pode... Nossa, tem os métodos, principalmente no Vajrayana, mas no Mahayana também, os métodos são muitos métodos de treinamento da mente, né? Então, a gente fala treinamento da mente, tem a tradição do Atisha, que é o Lojong, isso também é uma forma de mudar hábitos, mudar o hábito, por exemplo, essa coisa que a gente tem de autodepreciação, né? De toda vez que vai falar alguma coisa, lembrar que a gente não é grande coisa. Isso é um treinamento da mente proposto pelo Atisha. Então, se colocar abaixo dos outros sempre. Então, esse é um método na vida cotidiana que se usa, mas é um bhavana, é um cultivo também. São tantas as coisas que, né, eu me surpreende que as pessoas estão há 3 anos indo num centro de Dharma, ou talvez mais, ou já conhecem o Dharma há mais tempo, e daí elas ouvem a palavra hábito e elas não entendem que né, substitui os hábitos samsáricos, os hábitos estão ligados à ignorância e às outras emoções aflitivas. A gente substitui esses hábitos pelos hábitos, né, das 6 perfeições e das 4 qualidades incomensuráveis. Então, como é que a gente faz isso? Toda a pletora é só para isso que serve o Dharma. É para fazer essa substituição de hábitos para a pessoa depois reconhecer a verdadeira natureza da realidade quando ela estiver livre dos hábitos que impedem ela de efetuar esse reconhecimento e expressar as qualidades, né, naturais da natureza de Buda que ela já tem. Então ela não está expressando porque ela tem hábitos, né? Então eu fico pasmo, é a prática, né? Então, claro, daí a gente fala karma. Karma o que é? Karma é quando a ação já foi cometida. Então, com base nos hábitos, a pessoa ela age, né? E daí cada ação negativa, ou neutra, ou positiva vai produzir um resultado correspondente. É muito importante, daí até, né, podem olhar aquele livro Karma do Tralei Kyabgon Rinpoche que a Lúcida Letra lançou. É muito importante esse livro, porque tem várias crenças eternalistas sobre karma, né? Então as pessoas elas acham assim, então é meu karma isso. No budismo a gente estuda karma porque o karma é transformável, não o resultado de uma ação específica. Então se você fez uma coisa errada, você vai sofrer pelo que você fez. Agora, você está olhando para o seu sofrimento e você está dizendo, não, mas eu sou assim, isso é uma crença eternalista, isso é uma crença ignorante, que umas tradições que têm a palavra karma, elas sustentam isso, mas não o budismo. O budismo não pensa karma dessa forma. Então, isso é muito importante saber. E daí, por exemplo, a prática de Vajrasattva é a prática no Vajrayana que se usa para lidar com uma prática que se faz confissão, né, perante o ser de sabedoria. Depois a gente, né, afirma remorso pelas ações negativas. Isso é muito importante. Lembrar, ficar fazendo prática formal e lembrando das coisas erradas. As coisas erradas vão aparecendo, as coisas que a gente fez. E muitas coisas a gente não se dá conta na hora, mas anos depois a gente vê que a gente agiu errado em certas circunstâncias e que aquilo está sendo carregado. Então no Vajrayana tem um método extraordinário para lidar com isso, para transformar essas... porque o Vajrayana é muito hábil, né? Então a consequência de uma ação negativa vai ser sempre um sofrimento, certo? Mas como esse sofrimento vai se manifestar depende de causas e condições. Então o Vajrayana ele tem uma engenharia assim de como é que a gente trabalha com os resultados dos karmas, né? Vai purificando totalmente eles através dos métodos extraordinários, né? E é o único modo de purificar karma é a prática do Vajrayana. Então no Mahayana as ações negativas elas vão ser vivenciadas completamente. A pessoa pode até... na verdade, no Mahayana não tem nenhum método assim para atrasar ou não. A pessoa simplesmente tem uma coragem, desenvolve uma coragem para lidar com as adversidades que ela criou para ela mesma e ela transpassa tudo e é possível atingir a iluminação dessa forma. Mas por isso que demora 3 incontáveis éons, né? Porque é muito karma negativo que a gente tem. Então, essas são as práticas. Eu acho que o crucial aqui é entender que todas as práticas lidam com hábito e que no Vajrayana tem uma prática para lidar com karma e que o karma tem um entendimento errôneo do karma que é eternalista, que é essa ideia de que a pessoa tem um karma, tem uma característica dela
que ela é caracterizada por aquilo, como se tivesse está escrito, se fala em umas tradições. Essa coisa do está escrito, karma como destino, isso daí não é crença budista, isso daí é crença teísta. O budismo não tem Deus, daí não tem está escrito, daí não tem nada disso. Karma é elástico. O karma tem uma inexorabilidade que é a relação entre uma ação negativa e um sofrimento. Então, né, de uma mangueira não vai nascer oliva, de uma oliveira não vai nascer manga. Então, a relação entre uma semente de manga e a mangueira e depois a fruta da manga, essa relação ela é inexorável, né? Aí, claro, a Vajrayana vem lá e diz, nós temos uma coisa chamada engenharia genética, a gente faz manga sem semente. O Vajrayana opera mais ou menos assim. Mas igual ele não vai dizer assim, não, nós vamos fazer uma mangueira aqui que produz oliva. Não, isso nem o Vajrayana não afirma isso. Mas daí, né, então no caso, é isso que a gente está dizendo que o karma é inescapável. É quando a gente está dizendo que de uma mangueira vai vir manga. Então numa ação negativa vai vir sofrimento. Agora, como esse sofrimento vai vir, como é que esse sofrimento vai se manifestar, isso daí tudo no Vajrayana a gente pode trabalhar e no Mahayana a gente pode ter coragem para atravessar isso. Então, é só atravessar, não é uma coisa que nos define, é uma coisa que é alterável no sentido de que você não está preso a cometer aquilo de novo, você não tem uma característica intrínseca sua. Então, isso lendo o livro do Tralaya Kepgon Rinpoche, ele explica muito bem. É bem diferente do espiritismo, é totalmente diferente do espiritismo, é totalmente diferente de tradições que têm destino, predeterminação, ou que tem esse tipo de ideia está escrito, e é diferente da maior parte do hinduísmo também. É bem diferente, é extremamente diferente. Então, e aí diferente da ideia popular que as pessoas têm de karma. Isso é muito importante saber. E daí, então, só para repetir mais uma vez, todas as práticas transformam hábitos. Os hábitos que a gente quer transformar, principalmente, é o hábito da crença do eu e o hábito da crença da essência dos fenômenos, ou que os fenômenos realmente existam, ou seja, não reconhecer a vacuidade. Então, a vacuidade do eu é a vacuidade dos fenômenos, é o que a gente não está vendo, a gente tem um hábito de não reconhecer isso. Então, as práticas trabalham com esses hábitos, e esses hábitos, essas ignorâncias, é o que produz todos os sofrimentos, todas as emoções perturbadoras subsidiárias e todas as ações causadas por essas ações subsidiárias e todos os sofrimentos que são os resultados dessas ações. E todo e qualquer sofrimento tem como causa uma ação negativa. Então, esse é o entendimento. Então, hábito, toda prática lida com hábito, transformação de hábito e superação de hábito. E depois de superar o hábito, reconhecendo atrás da realidade. E daí karma, sim, tem essa prática específica no Vajrayana, prática de Vajrasattva. No Mahayana, a gente tem prática de aguentar, prática de coragem, assim, de atravessar, saber confiar no Buda, né? Então, confiar no Buda é a prática do Mahayana. No Hinayana também é meio aguentar e também é meio confiar no Buda. Eu acho que também é uma perspectiva parecida, assim. Mas eles têm uma ideia, assim, de que até mesmo, né, só tá livre do karma depois que o corpo morre, assim. Então, mesmo quem atinge... No Mahayana não é bem assim. Isso é interessante. Tem uma diferença de percepção. A gente pode falar sobre isso no outro vídeo. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno.
possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira Wekora Jinkason Banane Wamalu Jungwene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Chebene Jana Sawa Kunchatu Je Zetari Baben Jono Tote Rupuni Jokisa Sudatu Tenjo Chi Chimekone Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Chuki Trupiko Kusese Shinse Sinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupantenor Buyen Neko Pomulura Sane Lundu Dileta Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Je Peme Dan Laji Kusesu Wan Pema Chochi Drama Rizo Jindoni Peme Lunchi Drujo Chi Pende Jungwane Jempo Tempa Yuri Nepa Dan Tempa Zimpe Jebonango Senja Sentenjo Chi Du Sun Sanje Guru Rinpo Shengon Du Kunda Tewa Jumbo Jaba Che Kusa Tu Tuta Pasa So Adev So Shinje Lab Tu So Shinan Sangwe Baje Jua Dan Zan Balon Jedu Pa Jende Loba Ma Hong Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Re Loja Zan Lisa Sun Chapa Pia Du Jusho Sunan Wada Mira Du Sungele Show